Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa nossa quinta aula de filosofia, tá certo? Um bom momento para vocês aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo esta aula. Bom, esta aula vai ser uma aula mais curta do que a aula passada, tá certo? Onde nós vamos complementar os estudos que nós estamos fazendo nesse processo inicial, né, onde nós estamos compreendendo o pensamento, tá certo? Nós entendemos na aula passada a relação direta do pensamento com a linguagem, né? Entendendo o pensamento como uma expressão específica, uma expressão complexa que precisa ser comunicada ou que precisa ser expressa, né, pela linguagem, e que esta linguagem ela expressa o próprio pensamento, então vira um processo cíclico. Bom, dentro dessa perspectiva da aula passada, a gente está idealizando o pensamento, tá certo? Compreendendo as formas abstratas de construção do pensamento e por isso, né, por serem formas abstratas, a gente relaciona o pensamento às ideias e à forma como as ideias são construídas, né, são significadas e são comunicadas. Bom, existe uma outra perspectiva de construção do pensamento que também precisa ser compreendida por a gente, né, que diz respeito ao trabalho, tá certo? E aqui eu já começo dizendo para vocês que trabalho não é apenas a profissão, certo? Quando eu estiver falando sobre trabalho com vocês, eu não estou simplesmente falando da profissão. O médico, o advogado, o carpinteiro, o bombeiro, o eletricista, tá certo? Não é somente isso. Trabalho também como uma abstração, né? O ato de trabalhar em si, a divisão social do trabalho, as formas como a sociedade ou uma sociedade que especificamente distribuída no tempo e no espaço também, né? Como ela considera, como ela se dinamiza, como ela se produz e se reproduz, ou seja, como a sociedade de uma época se produz e se reproduz materialmente. E essa produção e reprodução da sociedade material, ela se dá com o trabalho, que diz respeito ao processo de produção, ao processo de transformação da natureza e por aí vai. Bom, este trabalho, ele é capaz, não só capaz, né, mas ele é muito influente sobre os modos como nós construímos um pensamento específico e que será comunicado posteriormente, né? E aí nós já vimos na aula passada, através da linguagem, através dos símbolos, né, deste mundo simbólico que nós vivemos. Bom, vamos tentar entender isso. E aí, mais uma vez, eu gosto de trazer para vocês essas ilustrações, né? São fotografias históricas, icônicas, né? Eu gosto de trazer essas fotografias para vocês, para a gente poder pensar a partir delas, né? Bom, esta fotografia aqui, até pouco tempo atrás não se sabia, né, a quem acreditar esta fotografia. Atualmente, né, tem-se que essa fotografia ela é acreditada ao fotógrafo chamado Charles Clyde Ebbets. Não se sabe, na verdade, se ele era um fotógrafo ou se ele é a pessoa que encomendou esta foto, né? Tem assim uma noção ainda. Se vocês jogarem aí na internet, talvez vocês consigam buscar um pouquinho da história do Charles Clyde Ebbets. Esta foto ela foi clicada em 1932, né? É um período aí já de nós tivemos a crise de 29, né? Já um processo do capitalismo, né? Nos Estados Unidos, essa fotografia, né? Está tentando se reerguer, né? Mas ainda assim as consequências da crise ainda são muito grandes, né? Uma quantidade de desemprego muito grande, então as pessoas que conseguem trabalho elas se submetem, né? Bom, essa fotografia aqui ela revela muitas coisas para a gente, né? É bacana a gente analisá-las, né? Essa fotografia aqui ela foi tem um título, né? Lunch Atop a Skyscraper, não sei se é assim que pronuncia. A tradução literal é almoço no topo de um arranha-céu. Almoço no topo de um arranha-céu. E ela é bem contundente mesmo, né? Contundente mesmo, né? Nós temos uma viga aqui à altura desse prédio. Né? Uma viga e os trabalhadores aqui almoçando, lanchando de forma quase que despreocupada, né? Em toda essa altura. Salvo engano, não tem certeza agora de que prédio é este que estavam construindo aqui. Eu não sei se é o Empire State, eu não sei agora qual que é o prédio
especificamente. Se eu descobrir, eu coloco aí nos créditos para vocês, tá certo? Eu sabia, na verdade, mas aí eu me perdi agora, na hora de dar aula aqui, eu me perdi agora qual prédio. Mas é um prédio famoso, é um dos maiores prédios lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, né? Em Manhattan, na ilha lá. E essa fotografia foi tirada em 92 e ela foi encomendada, tá bom? É importante a gente lembrar disso também. Não foi uma foto aleatória. Então era o processo final estava acabando de construir esse prédio, né? E a empresa, a família, os familiares, né, dos empresários que estavam construindo esses prédios, quiseram fazer uma sequência de fotos artísticas, né, e publicitárias sobre os finalmentes, né, o processo de término, de acabamentos aí de construção desse prédio. Então foi encomendado. Então esses aqui são trabalhadores reais, trabalhadores, né, operários de fato desta obra, né, mas que posaram para essa fotografia. Mas a fotografia ela é encomendada. Existe inclusive uma sequência de fotos específicas com poses específicas. Esta tem esse título, Almoço no Topo de um Arranha-Céu. Bom, essa fotografia aqui também ela comunica algumas outras coisas para a gente, né? Comunica para a gente o processo de precarização do trabalho, né? Vamos lembrar aí, ó, 1932, tivemos há 3 anos antes dessa fotografia, né, o crack da Bolsa de Nova York. Essa fotografia foi tirada em Nova York, né, que provocou aí um abalo do próprio capitalismo, né, o capitalismo se abalando, né, muito desemprego, muita fome, muita miséria, muitas dívidas e por aí vai. E as pessoas desempregadas, quem conseguiu emprego, os empregos eram temporários, né, eram empregos basicamente apenas para poder ganhar o ganha-pão, né, e basicamente aqui o que a gente vê é a precarização do próprio trabalho, das relações de trabalho, né? Aqui não tem qualquer tipo de segurança, por mais que a foto tenha sido encomendada, né? A naturalização da precarização estava tão grande que o artista nem se preocupou com essas questões, né? A fotografia em si, o tirar a fotografia foi um risco, né? E o fato dessas pessoas, desses trabalhadores aqui, estarem de fato, né, com fisionomia de despreocupação, né? Imagina, você está tão acostumado a andar nessas vigas sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer tipo EPI, né, aqueles equipamentos de proteção industrial e por aí vai, que vira rotina, né, se transforma numa rotina. Então estão almoçando, né, é um ato tão humano, né, a hora do almoço, né, a hora da alimentação, né, tem um rapaz aqui ainda fumando um cigarro, né, talvez aqui contando uma piada, contando alguma coisa, né, mostrando o lanche aqui para o outro e por aí vai, descansando, né? Olha como os pés estão relaxados, como as fisionomias, os ombros estão relaxados, e ao mesmo tempo uma zona de perigo gigantesca que é isso aqui, né? Imagina você ficar sentado numa viga a esta altura sem qualquer tipo de proteção, né? Então revela para a gente várias coisas, né, que dizem respeito ao processo de exploração, de produção, à época em si e por aí vai. Eu gosto de olhar essas fotografias, de compreender a história dessas fotografias. Essa fotografia também eu gosto dela porque ela me lembra uma música, né, do Chico Buarque de Holanda, a música Construção, né? Depois eu vou deixar para vocês aqui na sala do Classroom a música para vocês poderem ver, né? Quem não conhece, talvez todos vocês conheçam a música, é uma música bastante interessante, né, que diz respeito, que conta, né, a história de um operário que sai de casa, tem uma rotina, né? Ele sai de casa, come o mesmo pão, faz as mesmas coisas e sobe na viga, e lá ele cai, tropeça, né? E aí a história vai se repetindo, né? Parece dar a impressão de que o espírito dele no outro dia amanheceu com a mesma rotina, porque está tão acostumado com aquilo, né? E aí a música ela vai alterando, conta a mesma letra, só que alterando as palavras, alterando as significações, significados e por aí vai, né? E a coisa vai se repetindo, demonstrando que o ser humano é quase que uma máquina ininterrupta, né? Então a vida ela pouco importa, a matéria ela pouco importa, porque a rotina ela continua, né? E no final da música ainda diz, né, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, né? Ou seja, o importante não é a morte do indivíduo, mas o tráfego, a rotina que tem que continuar de outros trabalhadores da cidade, que tem que continuar, e aquele corpo ali que já não serve mais para nada está atrapalhando o tráfego e por aí vai. É uma música bastante interessante, a música Construção do Chico Buarque de Holanda. Bom, dentro dessa expressão, né, dessa fotografia, da letra da música do Chico Buarque de Holanda, a gente vai tentar dar alguns significados ao conceito de trabalho, para depois a gente entender a relação do trabalho com o pensamento.
tá certo? E eu coloquei uma pergunta provocativa para vocês aqui, né? Trabalho, humanização ou tortura? Essa provocação ela é importante, eu faço ela de forma quase que irônica para vocês, né? O trabalho, ele é uma atividade também intrinsecamente humana, né? Aí depois vai vir um aluno falar assim, professor, a abelha também trabalha, a formiga também trabalha, quem não trabalha é a cigarra que fica cantando o dia inteiro, né? Outros animais também trabalham, ok, concordo com vocês, mas o significado de trabalho que eu estou dando aqui é diferente. Né? O trabalho produzido pelo ser humano, ele é intrinsecamente humano, porque diz respeito ao seguinte, o processo de construção da ideia de sociedade, o processo de construção da ideia de harmonização social, só se dá a partir de um processo de trabalho que diz respeito à compreensão da natureza, o ser humano ele compreende o mundo ao seu redor, e ele modifica o mundo ao seu redor para melhor se satisfazer. E este processo de modificação, ele se dá a partir do trabalho. Ô professor, mas a formiga também faz a mesma coisa. Ele vai lá, pega a folhinha e carrega. A formiguinha pega a folha e carrega. A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. E por aí vai, cantava a musiquinha da catequese. Né? Mas esse processo de transformação que o ser humano faz, ele é diferente. Ele é distinto porque o próprio processo de produção e de construção do trabalho, ele diz respeito a significados específicos e as formas como o ser humano trabalha e produz, as formas como o ser humano modifica a natureza a seu favor, ela é distinta, porque ela diz respeito, como nós falamos na aula passada, ao mundo de símbolos específicos que é construído, tá certo? O ser humano é, por natureza, um ser trabalhador. Trabalhador em que sentido? No sentido de que o ser humano, como qualquer outro animal, ele precisa viver, ele precisa sobreviver, né? E a existência material do homem, ou seja, do corpo humano, diz respeito à sua alimentação. Ele precisa se alimentar, ele precisa se proteger do frio, se proteger do calor, ele precisa se proteger das intempestividades da natureza, de animais selvagens e por aí vai, como qualquer outro animal. Da mesma forma que um pássarozinho vai lá e faz o ninho, né? Que um castor vai lá e represa a água e por aí vai. Até então, este trabalho do ser humano e o trabalho do animal, ele não tem diferenciação. Mas veja bem, o ser humano, a partir do processo de produção do trabalho, ele começa a produzir ferramentas específicas. Olha só, já mudou o tipo de trabalho. Ele produz as ferramentas que vão auxiliar o seu processo produtivo. Uma vez que ele faz isso, ele maximiza o seu processo produtivo, criando outras necessidades que ele vai buscar através também do trabalho. Então, veja bem, um tipo de trabalho gera um tipo de organização social que gera necessidades para essa sociedade, que faz com que o ser humano reorganize o modo como ele vai trabalhar. Por exemplo, o ser humano ele cria um processo de divisão social do trabalho, que é o quê? Como nós vivemos em sociedade e como nós não conseguimos fazer tudo o que precisamos o tempo todo para a nossa existência, como faz um pássaro, como faz um castor, né? Então nós dividimos o trabalho. Enquanto você faz uma coisa, eu faço outra. Essa divisão ela pode se dar, por exemplo, por gênero, né? Quando o ser humano diz, olha, as mulheres vão fazer este trabalho e os homens vão fazer aquele outro trabalho. Tá certo? Neste processo de divisão social do trabalho, né, o processo de produção da vida material, ele se modifica. Nós criamos relações sociais específicas que representam o tipo ou modo como nós estamos expressando o trabalho. E essas expressões sociais, elas vão gerar necessidades específicas que fazem com que o trabalho específico também vá ser alterado. Então, por exemplo, nós tivemos ao longo da história, né, vários tipos, vários modos de produção específicos, né? A própria passagem do fenômeno tribal para as cidades, né? Vocês vão ver isso em história, né? na Constituição lá da Mesopotâmia, do Egito, né? A necessidade da escrita,
que é um trabalho específico, né? A necessidade de construção de um sistema de justiça. Veja bem, o trabalho humano ele está se complexificando e as relações sociais, a forma como a sociedade se organiza, a forma como a sociedade se pensa, ou seja, a forma como a sociedade se reproduz, ela acaba sendo condicionada pelo modo como o ser humano está trabalhando e está dividindo a sociedade. Veja bem, eu posso, uma sociedade tribal, ela pode começar, a partir desse processo de divisão social do trabalho, criar alguns conflitos, por exemplo, entre as classes específicas que estão trabalhando. Disto gera a necessidade da constituição de um outro trabalhador, né, que talvez seja um líder, né, que vá amenizar aqueles conflitos, ou um juiz, né, que vá apaziguar aqueles conflitos. Então, veja bem, de uma relação social que se dá a partir de um trabalho específico, foi necessário a criação de uma outra tecnologia, a tecnologia do direito, por aí vai, a tecnologia do Estado, né? A tecnologia da família, a tecnologia da escola, a tecnologia do transporte, do mercado, e por aí vai. Tá vendo? O ser humano, à medida que ele vai se constituindo enquanto sociedade, esta constituição social ela está intrinsecamente ligada ao modo como o ser humano produz a sua vida material e se reproduz enquanto sociedade, e um processo vai levando a outro, porque um tipo de trabalho gera a necessidade de constituição de um outro tipo de trabalho, que uma vez existente, este outro tipo de trabalho vai condicionar as relações sociais de um outro modo, e a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, né? Isso as abelhas não fazem, isso as formigas não fazem, os castores não fazem. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, que o tipo de trabalho que o ser humano produz e o processo de desenvolvimento, de construção e de reconstrução e de ressignificação desse trabalho é um processo intrinsecamente humano. Então, desta afirmação, eu posso dizer que o trabalho ele é humanizador, certo? O trabalho é humanização. O ser humano existe enquanto ser que trabalha e que divide socialmente o trabalho. Tá certo? Então, veja bem, você está na sua casa aí, mas para que vocês consigam estar assistindo essa videoaula, é necessário que haja uma internet, é necessário que haja uma luz elétrica, é necessário que haja alguém pagando o pobre do professor aqui para poder passar essa aula para vocês. Nós estamos vivendo, né? Vocês estão se alimentando de arroz, feijão, carne, mas nenhum de vocês está plantando o arroz, nem o feijão, nem criando o boi para ter a carne e por aí vai, e ainda assim nós estamos tendo acesso a tudo isso, né? Por causa de um processo de divisão social do trabalho e por aí vai. Nós somos seres humanos e seres humanos socializados, socializantes, né, por causa dessa divisão social do trabalho. Então eu afirmo com vocês, o trabalho é algo que humaniza, né? A humanidade existe a partir do trabalho. Contudo, eu também tenho uma perspectiva do trabalho como sendo uma tortura, né? O trabalho como algo ruim, o trabalho como algo do qual todos nós estamos correndo. Ninguém quer o trabalho a depender do trabalho específico, né? Ninguém quer esse trabalho. Por que esta contradição? De onde aparece essa contradição? Se o trabalho é aquilo que humaniza, né, por que a gente está sempre buscando o feriado, sempre buscando, né, a ideia de descanso, né, e a ideia de que o trabalho é algo que cansa, que estressa e por aí vai, e que nós apenas nos deixamos levar pelo trabalho por uma necessidade, né, que precisamos ganhar o dia a dia, ganhar o pão, pagar a luz, pagar as contas e por aí vai. Por que essa contradição? Que paradigma é este existente aqui no trabalho? E o que isso tem a ver com pensamento, tem a ver com filosofia, né? Eu vou chegar lá. Bom, para isso, eu não sei se eu já me adiantei aqui, eu passei o slide, né? Para isso a gente tem que compreender o seguinte, né? Vamos tentar recapitular as coisas que eu já falei no outro slide lá. O trabalho diz respeito a um processo de transformação da natureza. O trabalho é transformar a natureza. E no processo de construção e de transformação da natureza, nós criamos o ser social. Eu expliquei isso lá no outro slide, acabei me adiantando. Esta sociedade ela vai ser constituída de instituições sociais, né? A família, o Estado, a escola e por aí vai. E todas essas instituições, elas representam o modo específico como o ser humano está
trabalhando e está criando as necessidades de sobrevivência em sociedade, né, e de complexificação da sociedade. Essa sociedade também, ela se produz, e este trabalho vai produzir, vai reproduzir obras do pensamento. Veja bem, o processo de constituição da sociedade que se dá pelo trabalho, né, que transforma a natureza, e por isso nós somos capazes de ser sociedade, né, pela divisão social do trabalho, pela interdependência que os indivíduos têm uns dos outros, né, no processo de construção e de transformação da natureza, nós criamos instituições e, ao mesmo tempo, nós produzimos também obras do pensamento, né? O mito diz respeito a um trabalho específico. O mito explica o trabalho em uma determinada época. A arte, ela é um processo de trabalho, é um processo de construção. Quando a gente fala que o ser humano vive no mundo dos símbolos, é porque o ser humano ele é capaz de significar as coisas. E essa significação ela precisa ser expressa. A arte, por exemplo, é uma expressão. É o ser humano transformando a natureza, transformando elementos brutos, elementos sem significados, em elementos que possuem significado específico. Tá certo? O que é a arte, independente da arte, sejam as artes plásticas, seja o teatro, seja a poesia e por aí vai, né, a música, a dança, se não é transformar a natureza, transformar coisas brutas, movimentos brutos, elementos brutos, em elementos que possuem significado. Significado esse que nós já dizemos lá na aula passada, significados esse que produzem pensamento este que se expressa a partir de linguagem essa que permite a constituição da sociedade. A sociedade ela se comunica, os indivíduos em uma sociedade eles se comunicam, eles se expressam. Nós já dissemos isso na outra aula. A sociedade, né, o mundo dos homens, é o mundo dos símbolos, né? A própria filosofia é isso também, né? Nós estamos, pelo trabalho também, nós estamos produzindo conhecimento. O processo de produção do conhecimento, de produção da razão, de produção da argumentação, né, também é um processo trabalhoso. É você transformar os elementos da natureza, elementos brutos, em conceitos, por exemplo, né? Conceitos esses que vão abstrair o pensamento, que vão comunicar uma sociedade que vai cada vez se complexificar dentro dessas instituições. Então eu tenho o conceito de família. Antes de existir a materialidade da família, eu tenho o conceito. Eu tenho a ideia de família, são instrumentos da filosofia, a ideia de Estado. A própria existência do Estado exige que este Estado seja compreendido filosoficamente, artisticamente e por aí vai, a ideia de escola. Então, veja bem, a sociedade ela é fruto do trabalho. O pensamento ele é fruto do trabalho também. Então, veja bem, da mesma forma que eu disse para vocês, que uma época específica da história ela diz respeito ao tipo de trabalho que está sendo produzido, da mesma forma que na aula passada eu disse para vocês que nós construímos estruturas de pensamento específico, cada época vai representar uma estrutura de pensamento específico, porque reproduz um tipo de símbolo, um conjunto de símbolos que está estruturado especificamente. Estes próprios símbolos, estas próprias estruturas, elas também representam o modo como o ser humano está se reproduzindo materialmente. Veja bem, o ser humano se produz e se reproduz simbolicamente, como eu disse na aula passada, o mundo dos símbolos, mas o ser humano se produz e se reproduz também materialmente. É o quê? É produzindo os elementos de suas necessidades materiais. Cada vez que o ser humano organiza o processo de trabalho, ele produz aquilo que é necessário para a sua reprodução material, e deste processo de produção e reprodução da vida material surgem novas necessidades. Expliquei isso no slide anterior. Então, modifica-se a forma ou se complexifica a forma como o trabalho está embutido. Dentro deste processo de transformação do trabalho ou de ressignificação do trabalho, eu tenho uma nova estrutura de pensamento que está surgindo também.
né? Então, voltando na aula passada, estruturas de pensamento dizem respeito a símbolos, dizem respeito à estrutura dos símbolos, mas esses próprios símbolos e essas próprias estruturas dos símbolos dizem respeito ao mesmo tempo do tipo de trabalho que a sociedade está produzindo, da forma como o ser humano está se reproduzindo materialmente. Daqui nós temos, então, que trabalho e pensamento também são elementos intrínsecos. Eu tenho intrinsidade, ou intrinsidade, eu não sei qual palavra que eu vou usar aqui, entre pensamento e linguagem, e eu tenho o mesmo elemento entre o pensamento e o trabalho, entendendo o trabalho como o modo como o ser humano, como a sociedade se organiza, o modo como as relações sociais estão organizadas, a fim de que possamos nos reproduzir materialmente. Neste processo de reprodução materialmente, nós nos reproduzimos simbolicamente também, tá certo? Então, uma coisa acaba levando a outra, é um ciclo, na verdade, pensar, trabalhar, comunicar, né? E um elemento vai nutrindo o outro, um elemento vai retroalimentando o outro, e nós vivemos esse complexo que nós chamamos aqui de sociedade, ou que a filosofia vai chamar de humanidade, né? Para além da espécie Homo sapiens, uma humanidade que é uma construção simbólica, uma construção de conhecimento, uma construção artística, uma construção científica, né? Uma construção humana. Tá certo? E o trabalho é um esforço coletivo, por isso eu disse que é uma sociedade. O trabalho não é apenas o indivíduo específico, né? Uma profissão ela só existe porque existe uma divisão social do trabalho, né, que permite que aquela profissão ela tenha uma proficiência e por aí vai. Então o trabalho é sempre algo coletivo, não existe o trabalho individual. Eu posso ter ramificações específicas do trabalho, né? O seu esforço individual, ou aquele esforço individual, mas esses esforços, entendendo de forma simbólica, aliás, de forma funcionalista, né, como um conjunto de esforços coletivos. Tá certo? Voltando àquela perguntinha que eu disse para vocês, né, trabalho, humanização ou tortura, não tem como a gente não lembrar do Garfield, né? Deste personagem aqui, né? E eu sempre adorei esta chargezinha específica aqui, onde tem o Garfield com essa cara horrorosa, né? Essa cara de raiva, né? De tédio dele, dizendo: odeio segunda-feira, né? Todos nós odiamos a segunda-feira, né? O que a segunda-feira representa? É o dia de trabalho, é o tal do dia útil, né? A gente gosta da sexta-feira, né? A gente gosta do sexto, não é isso? Hashtag sexto, né? É o momento onde nós descansamos, onde nós nos livramos do fardo do trabalho, né? Mas é necessário compreender, então, o seguinte, que a sociedade, ela se produz a partir da divisão social do trabalho. Esta divisão social do trabalho, nós vamos ver isso em sociologia mais a fundo, cria relações de dominação. O próprio processo de constituição da sociedade, ele, no processo de divisão social desse trabalho, já que a sociedade ela existe por causa do trabalho, cria relações de dominação específica, onde eu vou ter uma distinção entre atividades intelectuais e atividades braçais, né? Geralmente quem odeia segunda-feira é quem está imbuído desta atividade aqui, né? Uma atividade de esforço obrigatório, né? Mas o professor tem esforço intelectual. É um intelectual entre aspas, né? Porque existe nós não vivemos um ócio, né? O professor ele tem que cumprir ponto, bater ponto, né? Tem os horários, tem as coisas que tem que fazer. Então eu acabo simbologizando aqui o braçal. Não é o braçal com os braços, né? Mas é algo que é coercitivo, né? Diferente daquele trabalho intelectual dos antigos filósofos, por exemplo, que viviam o ócio, né? Então estão ali olhando para a natureza, olhando para as coisas, né? E vem os insights. Não tem tempo para o insight vir, ele vem quando vem, e você tem longuíssimos tempos para desenvolver aquela coisa ali sem pressão, né? Então esse trabalho é gostoso, é o trabalho onde não há pressão, né? Que é o trabalho que você faz para você. Tem gente que gosta de atividades braçais, tem gente que gosta de fazer aquelas coisas que você faz para você mesmo, tem gente que encara o próprio trabalho braçal como uma terapia, mas é um trabalho que ele não existe uma relação de dominação.
Quando existe a relação de dominação, automaticamente eu me lembro do Garfield aqui. Isso é importante, eu estou relembrando isso aqui com vocês, que isso aqui nós vamos trabalhar em sociologia, mas é importante porque dentro daquela estrutura de pensamento, né, existe uma estrutura de educação que é dentro do processo de reprodução simbólica da sociedade, a educação vai ser muito importante, né, que é um processo que vai constituir a tal da estrutura de pensamento, ou que vai legitimar a tal da estrutura de pensamento, e este processo educacional aqui, ele é constituído pelos intelectuais, que dentro da relação de dominação, eles representam o sistema que domina. Tá certo? Então veja bem, nós vivemos uma estrutura de pensamento específica. Essa estrutura de pensamento, ela diz respeito ao modo ou ao modus operandi, como aquela sociedade está se pensando. Mas, nesta relação de dominação, existem aqueles que pensam e aqueles que são pensados. Tá certo? Então, geralmente, os indivíduos, né, a maioria dos indivíduos que aqui representa o Garfield aqui, né, que estão inseridos dentro desse processo de divisão social do trabalho, mais de forma forçada, de forma obrigatória, né, talvez para eles o trabalho vai representar uma tortura. O trabalho como um conceito abstrato, ele é próprio da humanização. O ser humano existe por causa do trabalho. Só que esse trabalho, dentro das relações de dominação, ele acaba sendo dividido, né? A divisão social do trabalho, que coloca, olha, quem vai produzir a vida material de todo mundo serão alguns muitos. O restante vai legitimar ou vai criar ideologias específicas, criar as estruturas de pensamento específico, inclusive que mantém este indivíduo aqui preso às suas respectivas e cotidianas segundas-feiras. E aí eu volto, né, na fotografia que eu havia passado para vocês aqui, né? E a gente enxerga essa fotografia dentro de um período histórico específico, que foi o pós-1929, né? Onde estes indivíduos aqui estão vivendo o cotidiano do perigo, o cotidiano, né, do trabalho que é necessário. Ao mesmo tempo, eles estão produzindo coisas grandiosas, né? Como é esse prédio, como são os demais prédios que estão aqui, as avenidas, os carros e por aí vai. Todos os elementos, todas as necessidades da vida material, disso que nós chamamos de sociedade, onde uns lucram e outros não, né? Mas quem está produzindo isso são estes indivíduos aqui, né, que vendem a força de trabalho, que praticamente trabalham apenas para poder comer, para poder sobreviver, né? Então, para eles, talvez, o trabalho represente essa tortura, né? Mas são eles, é o trabalho que eles fazem, que criam aquilo que a gente chama de humanidade, que criam aquilo que nós chamamos de sociedade, né? E existe uma prisão, todos nós estamos presos, né, dentro desse elemento de trabalho aqui, por causa de uma estrutura social de pensamento, uma estrutura de pensamento específico, né, que legitima, que cria as ideologias e por aí vai, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitosa a aula, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar comigo. Vou deixar para vocês aí um materialzinho que eu quero que vocês leiam, tá bom? Dá umas páginas específicas aí de leitura do nosso caderno didático. Tá bom? Se não tiver mais nada para tratar, vocês podem entrar em contato comigo. Se não, se tiver alguma coisa para tratar, você entra em contato comigo. Se não, vamos para frente, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais.